Bruno Rodrigues recebe de Breno Lopes na entrada da área e chuta para a boa defesa de Kozlinski. Eu nunca imaginei que o ataque do Joinville de 2017, na Série B, Série C, sei lá, seria o ataque da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2024. Ai, meu Deus, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho mais sobre o Bruno Rodrigues, que foi jogador do Joinville junto com o Breno Lopes. Eles vão se encontrar. Ontem, inclusive, eu falei que seria um novo Breno Lopes. Aí, é um novo Breno Lopes, né? Eles atuaram junto, né? Formaram uma dupla em 2017, disputaram 14 jogos juntos e cada um fez 2 gols nessas partidas aí. Bruno Rodrigues assinou por 5 anos com o Palmeiras e, resumidamente, volto na minha opinião. Achei uma contratação legal, gosto do futebol do Bruno Rodrigues, sim. Eu só espero contratações melhores. Por exemplo, o Arthur está saindo do Palmeiras para ir ao Zenit. Inclusive, um amigo dele fez um post falando de pagode na Rússia e tudo mais. Tá praticamente certo. Eu não acho que o Bruno Rodrigues seja a melhor contratação para suprir a saída do Arthur. Eu acho que ele seja uma boa contratação, mas eu acho que a gente também tem que pensar num Alário, que provavelmente está indo no Internacional. A gente pode pensar num Borré, a gente pode pensar no Felipe Anderson, no Claudinho. Também podemos pensar em jogadores mais prontos, juntamente com esses jogadores que são uma leve promessa, digamos assim, né? Bom, mas para os torcedores do Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi, sem dúvida nenhuma, destaque não só do último ano, mas dos últimos 2 anos pelo clube mineiro. Cruzeirenses estão muito chateados com a saída do Bruno Rodrigues, mas já esperavam, sabem que o término do contrato estava para acontecer e que ele buscaria uma nova opção no mercado, porque tinha vários clubes aí com possibilidade de disputa melhor do que o Cruzeiro para 2024, brigando por ele. O Palmeiras veio ali no sapatinho e acabou levando. Eu queria trazer esse dado então, porque lá no meu Instagram, @QuePalmeira, você vê o vídeo que o Cruzeiro fez com torcedores do Cruzeiro, falando que o destaque do ano, e não só do ano, mas da Série B, que eles subiram, foi Bruno Rodrigues. Era o melhor jogador do clube mineiro. Bom, vamos falar sobre renovação e empréstimo. O grande Lucas Freitas, zagueirão do Palmeiras, foi emprestado para a Europa e depois voltou e agora estava na Chapecoense para a disputa da Série B. Segundo o nosso palestra, o Palmeiras está oferecendo uma renovação de mais uma temporada para Lucas Freitas, que tem um contrato até o final de 2025, e aí ficaria com o contrato até o final de 2026, e aí emprestaria ele para o Juventude para disputar a Série A. Thiago Carpini pediu a contratação de Lucas Freitas, o Palmeiras está meio assim ainda, e Lucas Freitas também, porque Thiago Carpini está esperando se vai ficar lá no Juventude mesmo. Parece que sim, porque ele recusou o Cruzeiro, recusou o Santos, e os dois já contrataram novos técnicos. Eu gosto muito de Lucas Freitas, como eu disse alguns vídeos atrás aí, porque ele voltando para o Palmeiras, ele vai ficar muito tempo na reserva, porque nós temos vários na frente dele, né? Temos o Gomes, o Murilo, o Luan, e até mesmo o Naves está indo bem. Eu acho ele melhor do que o Naves, inclusive, mas é um jogador muito bom, e para mim seria uma baita contratação para o Juventude e um ótimo negócio para o Palmeiras, um empréstimo de 1 ano. Ele vai lá, pega a cancha, faz um baita campeonato brasileiro de Série A, pega a experiência e depois volta para o Palmeiras, quem sabe com uma saída de Luan, ele sendo o primeiro reserva, vai buscando seu espaço. Então vejo com bons olhos essa renovação e o empréstimo de Lucas Freitas para o Juventude. E o Palmeiras, que está monitorando o Caio Jorge da Juventus de Turim. O jogador está emprestado ao Frosinone até o final da temporada europeia. Até o momento ele deseja ficar na Europa, ele deseja voltar mais forte lá na Juventus e ter uma sequência lá, porém vê com bons olhos também um Palmeiras da vida, um Flamengo, vir para o Brasil para disputar grandes competições. Eu acho difícil dessa contratação acontecer, e eu também espero. Olha os nomes que eu citei agora há pouco, eu acho que você também tem alguns outros nomes mais realidade. Caio Jorge, para mim, Marcos Leonardo muito melhor, John Kennedy muito melhor, Vitor Roque muito melhor, até mesmo por isso que eles estão com holofotes maiores. Apesar do Caio Jorge estar na Juventus, eu traria um Alário, um Borré, um Felipe Anderson, um Claudinho. Tudo bem, tem uns que não são da mesma posição, Borré e Alário é da mesma posição do Caio Jorge, eu acho que até um pouco mais barato, eu traria eles ao invés do Caio Jorge, por
por exemplo. É que eu gosto de, quando fizer uma crítica de contratação, por exemplo, trazer algum exemplo. Eu não gosto de fazer críticas no vazio, só por criticar. Então, eu não traria Caio Jorge, eu traria quem no lugar? Pô, Alário, Borré, tem vários outros jogadores, pra mim, que estão mais preparados do que o Caio Jorge, né? E ontem, no jogo do Manchester City contra o time japonês, quem foi no meu palpite? Ganhou mais uma graninha. Eu coloquei lá que o City marcaria em ambos os tempos, marcou. E colocaria que marcaria mais gols na segunda etapa, odd de mais de 2. Mais de R$1.000 pro bolso do pai. É lá na stake.com. Stake, faz o Pix. Olha, se você quiser fazer uma fezinha, é sempre com responsabilidade para maiores de 18, entrando no site lá, stake.com, colocando o seu cupom PARMEIRA lá em código opcional. O seu primeiro depósito é duplicado. Se você colocou R$50, vai ganhar 100. Se você colocou 500, vai ter 1.000 na banca. Primeiro depósito é com bônus duplicado de até R$500. Você pode fazer a sua fezinha durante a semana. Tem Premier League no final de semana, tem campeonato europeu. E aí você pode também angariar aí, ó, uma grana extra lá na stake.com. Faz o Pix, Stake, faz o Pix. Bom, vamos falar sobre Flamengo querendo um outro ex-jogador do Palmeiras. Após negociações com Gustavo Scarpa, o Flamengo quer a contratação de Matias Vinha para substituir o Felipe Luiz, que se aposentou. E dividiu muita opinião. Muita gente revoltada porque quer que o Palmeiras contrate o Vinha. Bom, vamos fazer um cenário aqui, rapaziada. Alguns cenários, tá? Primeiro, o Palmeiras, ele não traria o Matias Vinha porque seria um salário muito alto. Ele seria reserva do Piquerez, porque sim, não tem como o Matias Vinha hoje ser titular do que o Piquerez. Tudo bem que na seleção uruguaia o Matias Vinha é o titular e o Piquerez é o reserva. Às vezes troca, o Matias Vinha vai fazer uma zaga, o Piquerez avança para lateral. Enfim, não tem nexo o Palmeiras contratar o Matias Vinha para ser reserva do Piquerez. Queria eu? Até queria. Mas o Palmeiras não vai fazer isso e o Matias Vinha não vai querer isso. Apesar de, acho que maio, ele ter falado que no Brasil só joga pro Palmeiras, esquece, rapaziada. Ele tá queimado no futebol europeu. Foi emprestado por um monte de times aí, esquece. Ele não vai ficar lá no futebol europeu. Quer dizer, pode até ficar no time que ele tá, mas ele não vai pra outro time do futebol europeu. A próxima parada dele é futebol sul-americano. E onde paga mais? No Brasil. Aqui no Brasil ele tem propostas do Corinthians, do Flamengo, entre outros clubes. Então, assim, há sim chances dele vir para o Brasil jogar no Flamengo, porque lá ele seria titular absoluto. Brigaria com o Ayrton Lucas, mas eu acho que ele tem mais futebol do que o Ayrton Lucas. Não mais do que o Piquerez, que já está adaptado ao futebol do Palmeiras. Então, assim, eu entendo, tá, a diretoria do Palmeiras em não querer trazer o Matias Vinha. Eu não entendo a diretoria do Palmeiras em não trazer um Alário, que nem eu falei agora, jogadores mais, né, um Claudinho, um Felipe Anderson, ao invés de querer contratar Bruno Rodrigues, Caio Alexandre, que também são bons reforços, mas que não pode parar somente neles. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, rapaziada, o Flamengo é um time com muito mais torcida do que o Palmeiras. E com isso, eles têm muito mais receita do que o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho. O Flamengo tem 300 milhões de reais por ano a mais de faturamento do que o Palmeiras. Nós estamos falando que a cada 3 temporadas o Flamengo arrecada quase 1 bilhão de reais a mais do que o Palmeiras. É por isso que essa tabela de top 10 jogadores contratados no futebol brasileiro com mais alto valor, 8 são do Flamengo, ó. O Gerson com 92 milhões, o Pedro com 87, o Cebolinha com 87, De La Cruz recentemente com 79, Gabigol com 78, Arrascaeta com 63, só perde ali pro Carlito Tevez, que veio nos anos 2000 pro Corinthians, pro Flaco Lopes, que veio pro Palmeiras por 50 milhões, depois já volta Gerson e Vitinho, 49 e 44 milhões. Então, assim, o Palmeiras não tem que se preocupar com o que o Flamengo vai contratar e tudo mais, porque de fato eles sempre vão contratar muito mais e talvez melhor do que o Palmeiras. Só que dentro de campo é outra coisa. O Palmeiras já demonstrou que vem fazendo ano após ano competições muito mais disputadas, tem um técnico que é muito mais equilibrado, que tem um trabalho excelente e que no final das contas a gente não vai depender de contratação para fazer anos vitoriosos. Claro que, repito, esperamos contratações um pouco mais assertivas, mais certas, não muito apostas, mas não tem como competir financeiramente com reforços com o Flamengo, que arrecada 300 milhões de reais a mais do que o Palmeiras
anualmente. Bom, por fim eu queria falar sobre a Supercopa do Brasil, que vai ter Palmeiras e São Paulo em fevereiro e não deve acontecer mais em Brasília, tá? Ainda não tem local definido, mas o estádio Mané Garrincha já tem um evento marcado para o dia 3 de fevereiro, data da partida. Pode ser que aconteça no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos aguardar, mas não tem ainda um local para essa partida. A única coisa que a gente não pode deixar acontecer de novo, inadmissível, é que o Palmeiras não seja o mandante. Bom, contra o Flamengo, o Palmeiras era o mandante, mas não foi, né? A torcida do Flamengo ficou inteira na televisão, inteira no meio do campo, nos melhores cenários do estádio, e isso não pode acontecer de novo contra o São Paulo. O Palmeiras tem que ser o mandante porque, na regra, diz o confronto está definido obedecendo o seguinte critério. Time A, campeão brasileiro. Time B, campeão da Copa do Brasil. Então, que a torcida do São Paulo fique atrás do gol, fique não sei onde, e que a torcida do Palmeiras fique na melhor localização do estádio a ser realizado a partida. Fica de olho, Leila. Não deixa isso acontecer de novo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Obrigado pra você que já está aqui há um bom tempo. Tamo junto, avante palestra!